Obviamente que o tema é bastante interessante, vai tratar da questão de vulcanismos e tsunamis, envolvendo riscos, né, riscos geológicos para a costa do Nordeste do Brasil. Tratar da questão da palavra do mito, se é um mito ou se é uma verdade. Geralmente, a questão do mito hoje em dia está muito envolvido com uma palavra como se fosse mentira, né? E, na realidade, não é bem assim. Tá? Bom, eu sou da área de geologia costeira, geologia marinha e geologia ambiental, sedimentologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nosso laboratório é o LAGECOST, do Museu Nacional, e eu também sou professor do Departamento de Geologia do Instituto de Geociência. Ou seja, eu trabalho em duas frentes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma pequena homenagem ao professor Kenichiro Sugio, em memória, que é um grande amigo que faleceu recentemente. É um dos grandes entusiastas da geologia sedimentar, talvez seja um dos maiores nomes da geologia, da sedimentologia e da geologia costeira no Brasil em todos os tempos, a minha homenagem. Nós temos algumas linhas de pesquisas para aqueles que têm interesse em desenvolver mestrado e doutorado nessas áreas voltadas para processos eólicos, dunas costeiras, variações do nível do mar, erosão costeira, mudanças globais, os desastres naturais, incluindo a questão de tsunamis e ciclones extratropicais, transporte de sedimento, sedimentação carbonática holocênica, contaminação de praias, estudo, perícia e avaliação de impactos ambientais. Bem, essa questão das tsunamis e os impactos, as repercussões de tsunamis no Nordeste brasileiro, começou com uma publicação de um trabalho do Stephen Ward e do Simon Day, tá? Em 2001, uma publicação essa publicação foi do American Geophysical Union, e a partir dessa publicação você teve toda uma repercussão em cima dessas questões, das possibilidades das atividades sismogênicas nas Ilhas Canárias atingirem a costa das Américas. Então, essa publicação ela foi em 2001. Em 2005, teve várias discussões a respeito, saíram matérias no Fantástico, ou seja, nós estamos, desde do início dos anos 2000, com essa certa ameaça, que, de certa forma, está incomodando muito a comunidade científica. De um lado, as pessoas que atuam na área de modelagem, matemática e numérica, e do outro, os geólogos que trabalham com o Holoceno e com a parte de desastres naturais. Bom, mostrando esse mapa aí só para reflexão, o oceano com 3 grandes bacias oceânicas, a bacia do Pacífico, que as atividades de tsunamis elas estão muito ligadas à bacia do Pacífico, as atividades no Oceano Atlântico, na bacia atlântica do Oceano Atlântico, as atividades de tsunamis são bem menores. E também, na bacia do Índico, o último, ocorreu uma grande tragédia que matou aproximadamente 250 mil pessoas em Banda Aceh, na Indonésia, que nós vamos fazer algumas simulações nessas áreas. As Ilhas Canárias, ela fica na costa da África, ou seja, aqui bem próxima à costa africana, está na placa africana, tá? Uma parte das ilhas está na margem continental e a outra parte das ilhas estão na margem oceânica. As ilhas de margem oceânicas elas são mais ativas do ponto de vista tectônico, em detrimento às ilhas que estão localizadas mais próximas à margem continental africana. A distância de Fortaleza é de aproximadamente 4.300 quilômetros. Bom, nós temos aí a distribuição dessas ilhas, são várias. Uma parte dessas ilhas, a ilha de Fuerteventura e Lanzarote, são ilhas que estão mais próximas ao continente africano, e essas outras ilhas aqui, que são as ilhas que predominam essas grandes manifestações vulcânicas, principalmente a ilha de La Palma e El Hierro.
Bom, aqui nós temos mais ou menos um modelo, né? Esse modelo ele não é um modelo para as ilhas da placa africana, da costa africana, mas nós temos uma relação muito próxima da cadeia de monte submarino Vitória Trindade, que é um 3D da Vitória Trindade, que se assemelha mais ou menos às características dessas ilhas. Ou seja, uma parte das ilhas de Lazarote, por exemplo, ela estaria na plataforma, nas proximidades da plataforma continental africana, e as ilhas vulcânicas mais ativas, inclui aí, no caso, La Palma, estaria ela emerge, são ilhas que emergem dos fundos abissais, aproximadamente aí 4.000 metros de profundidade. Então, essa figura menor, nós estamos mostrando aqui, por exemplo, a espessura da crosta continental, e aqui depois nós temos uma pequena espessura da crosta oceânica. Então, sugere que a maioria das ilhas do mundo inteiro são ilhas predominantemente vulcânicas, né? Uma grande parte, as que são sismicamente em atividades sísmicas, estão muito associadas à planície abissal, à crosta oceânica. Bem, aqui nós temos mais ou menos uma distribuição, levando do ponto de vista mais geotécnico, dos grandes movimentos de massa que ocorreram em todas essas ilhas, nas Ilhas Canárias, principalmente aqui em La Palma, onde está se registrando a atividade vulcânica atual, e depois nós temos El Hierro. Em todas as manifestações vulcânicas, você teve grandes fluxos gravitacionais, movimentos de massa, de lava, em direção ao oceano. Então, dá para perceber claramente que em El Hierro você tem essa distribuição, a partir da cratera do vulcão, essa distribuição, esses fluxos gravitacionais de massa em direção ao fundo oceânico. Então, temos aqui El Hierro com essa característica, e aqui nós temos La Palma, que tem uma característica um pouco diferente, porque La Palma ela tem uma fenda de aproximadamente aí 25 quilômetros, então a trajetória da lava é mais ou menos unidirecional no sentido norte para sul. Então, aqui nós estamos mostrando um mapa com as características mais do ponto de vista geotécnico, para começar a repercutir a questão se existe possibilidade ou não da existência de uma onda de tsunami atingir o Nordeste brasileiro, particularmente o Nordeste brasileiro. Bom, eu acho que o professor Afonso Almeida ele vai mostrar mais ou menos essa figurinha no trabalho dele, na apresentação dele, mas mostrando aqui, no caso, a legenda de La Palma, né, o vulcão de La Palma, e esses fluxos de massa que concentram mais aqui nessa área de sudeste da ilha, sul-sudeste da ilha, favorecendo aí esses fluxos de lava em direção à pequena plataforma continental da ilha, porque essas ilhas oceânicas, quando elas emergem da planície abissal, as plataformas continentais elas são excessivamente estreitas. Bom, o Cumbre Vieja, né, que é o que se está tratando, né, é o vulcão da moda em toda a mídia mundial, e no Brasil não poderia ser diferente, né? Ele é uma estrutura vulcânica que foi reativada há 123 mil anos CAU-AP, ou seja, é um vulcão excessivamente recente do ponto de vista geológico. Ele é do final do Pleistoceno, e essa reativação, né, foi desenvolvida através de uma fenda norte-sul, com essa extensão que eu falei anteriormente, de 21 quilômetros de extensão. Analisando essas questões, nós temos que lembrar o seguinte, que durante esse período, essa região foi palco de 6 erupções históricas em 500 anos, e nessa ilha, as duas últimas foi as duas últimas no século XX, ou seja, em 1949, 71 e agora em 2001. Então, essas atividades, elas de 3 ficaram muito próximas umas das outras. Bom,
o deslizamento, né, de tsunamis, né, da formação de um depósito de tsunami. Aqui você tem a cratera do vulcão e o fluxo de avalanche de lava em direção ao fundo do oceano. Nesse lado aqui, nós vamos ter que, historicamente, você tem esses registros desses fluxos de massa, fluxos gravitacionais de avalanches que estão sendo depositados no fundo oceânico. Acontece que a primeira pergunta que se faz de cara é dizer assim, professor, por que esses fluxos eles não geraram de cara uma tsunami? Por que nós não encontramos até o presente momento depósito de tsunamis na costa do Nordeste do Brasil? Nós temos alguns registros históricos, mas nós não temos nenhum registro anterior desses eventos. É simples, os estudos de sonar, eles sugerem que esses fluxos gravitacionais, eles ficaram mais ou menos num raio de 100 quilômetros, tá? Em torno dessas ilhas. Tá? Então, esses fluxos gravitacionais de massa, eles foram incapazes de gerar um fluxo muito maior, com milhares de toneladas de material envolvido para gerar essa onda de tsunami. Aqui nós temos mais um modelinho, um exemplo, né, desses fluxos gravitacionais de massa. É claro que são ilhas vulcânicas, o relevo é extremamente... são relevos pontiagudos, mas em função da gravidade e altura, né, a altimetria dos cones vulcânicos favorecem, de certa forma, esses fluxos gravitacionais de massa em direção aos fundos marinhos. Então, aqui, nesse caso, essas 4 fotos, elas mostram claramente isso, da existência desses fluxos gravitacionais de massa terrosa ou de lava, em direção ao fundo marinho. Os oceanógrafos físicos, alguns eles aproveitam essa carona e, a partir daí, eles vão desenvolvem modelagens matemáticas e, a partir dessas modelagens matemáticas, eles lançam esses modelos prognósticos dessas atividades de fluxo de massa atingir a costa das Américas, as ilhas oceânicas dos Açores, as ilhas oceânicas da Madeira e também as ilhas britânicas. Então, é muito em função desses fluxos de massa. Por que isso? Porque as atividades nas ilhas das Canárias, as atividades sísmicas, elas têm uma característica muito moderada. São os vulcões, as atividades sísmicas são consideradas moderadas, bem diferente das atividades sísmicas que ocorrem, por exemplo, na bacia do Pacífico, quando você teve essas grandes manifestações de movimentos de massa e terremotos que geraram o grande terremoto de Sendai, no Japão, que foi responsável por grandes impactos sobre toda a indústria nuclear japonesa, causou um acidente nuclear, ou seja, as ondas de tsunamis elas são tragédias de matar milhares de pessoas e de destruir toda a infraestrutura urbana de qualquer cidade costeira, desde que essas cidades costeiras elas estejam assentadas em planícies. Bom, aqui nós temos a lava do vulcão do Cumbre Vieja, em La Palma, tá? Um verdadeiro espetáculo, né? de cores. Tá? Depois nós temos esses fluxos gravitacionais de lava, né? Ou seja, eles se deslocam de altitudes de 1.500 metros até chegarem no nível do mar. Em seguida, aqui, as tragédias, essas bolas de fogo percorrendo caminhos no asfalto, ou seja, os impactos ambientais eles foram devastadores, porque teve destruição de aproximadamente 1.500, salvo engano, 1.500 edificações na região lá da ilha de La Palma, um prejuízo incalculável para o governo e para a população. O governo espanhol, já que é uma província espanhola, a lava sobre essas residências e depois formando aqui esses cones de dejeção de lava
que muitas pessoas, por talvez não ter tantos conhecimentos geológicos, estão dizendo a formação de deltas, né? E, na realidade, são cones de dejeção de lava. Esses cones, eles se projetam em direção à pequena plataforma continental insular, que são ilhas, e lançam no mar. Então, a partir desses movimentos de massa, é que você tem a possibilidade de gerar essas ondas de tsunamis. Bom, para vocês terem uma ideia, as causas das tsunamis não são ligadas somente a essa questão de sismo, né? Ou seja, a sismicidade na faixa de interplacas. Tá? Ou seja, também existe possibilidade de ocorrência de tsunamis decorrente de movimentos de massa submarino, tá? Ou seja, a formação de cânions submarinos, tá? Ou seja, aqui no litoral do estado do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, ela é toda seccionada por uma série de cânions submarinos, ou seja, em condições de nível do mar formadas, esses cânions, sistemas de drenagens formados em condição de nível do mar bem abaixo do nível atual, e também a outra situação seria impacto de meteoritos, né? Corpos celestiais. Então, mais o princípio é o mesmo, né? Teríamos aqui uma situação normal, depois temos o distúrbio, um terremoto, ou seja, os terremotos eles podem gerar falhas normais e inversas ou transformantes. A partir do distúrbio, teremos a formação de uma onda, e essa onda ela se dirige em várias direções, ao contrário das ondas gravitacionais. O impacto da queda de meteorito, o mais clássico de todos, é o impacto na região de Chesapeake Bay, próxima à capital dos Estados Unidos, de Washington, ou seja, essa queda de meteorito que ocorreu no final do Cretáceo. Aqui, esses movimentos de massa, a indústria de petróleo tem uma preocupação significativa, porque existe a formação de grandes cânions submarinos, e essas paredes dos cânions, elas, em função do contato com a água e em função de fluxos gravitacionais, esse material ele pode desmoronar dessas cicatrizes e se projetar em direção ao fundo oceânico, e a partir daí também gerar ondas de tsunamis. Então, análise de dados geofísicos na Bacia de Campos sugerem a ocorrência, num passado geológico bem distante, desse tipo de evento também aqui no Brasil. Bem, a outra questão, essa questão que nós colocamos, ela tem um caráter puramente geológico. Depois, nós temos essa questão dos modelos de previsão. Tá? Os modelos de previsão, eles são muito desenvolvidos, principalmente pelos dois serviços geológicos mais poderosos do mundo, que seria o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS, e o Serviço Geológico do Japão. Tá? Então, a partir desses modelos de previsão apoiados pelo Serviço Geológico, nós temos o seguinte. Primeiramente, o modelo de previsão, no caso, esse modelo de Banda Aceh, na Indonésia, foi o sismo, ele foi um choque de duas placas, no caso do Oceano Índico, muito próximo, a 126 quilômetros de Banda Aceh, que é uma cidade aqui na Indonésia, causando aquela tragédia que talvez seja uma das maiores tragédias geológicas da Idade Moderna. Tá? Ou seja, essas ondas elas se propagaram em diversas direções, né, com esse movimento circular, e ela se projetou por quase toda a bacia do Índico. Nessa projeção, ela atingiu as praias das Ilhas Maldivas, ela atingiu as praias do Sri Lanka, aqui da Birmânia, né, a antiga Birmânia, da Tailândia, os balneários da Tailândia, a costa africana,
A Madagascar exerceu uma zona de sombra sobre a costa de Moçambique e na South África, na África do Sul, com mortes em toda essa região. E depois de 36 horas, essas ondas elas atingiram a Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, causando um processo de erosão. Bem, então, em cima desses modelos, mas só para lembrar vocês que esse sismo ele teve uma magnitude de 8,7, de magnitude, bem diferente dos sismos que ocorrem, por exemplo, nas Ilhas Canárias, que muitas vezes eles estão associados a essas atividades vulcânicas das Canárias, e que as atividades moderadas e os sismos, no máximo, eles atingem 5,5. Então, é uma diferença significativa de magnitude entre 5,5 a 8,7. Então, os modelos, às vezes, eles funcionam muito bem para esses casos de sismos muito elevados, mas em sismos com essas magnitudes mais moderadas, os modelos talvez eles não funcionem tão bem, né? Nós vamos mostrar o porquê. Temos aqui esse modelo de projeção na Bacia do Pacífico, o do terremoto de Sendai, que ocorreu no Japão, e a previsão é que a tsunami chegava depois de 21 horas na costa do Chile. E essa onda, os chilenos eles se prepararam para evacuar a população e etc., e aconteceu uma onda muito menor em relação à onda de tsunami esperada, ou seja, teve uma grande dissipação dessas ondas aqui em toda a bacia do Pacífico, lembrando aí que você tem uma distância colossal entre Tóquio e o Chile, né? Ou seja, então o modelo, esses modelos, esse modelo aqui é o modelo japonês, e aqui nós temos o modelo já da NOAA dos Estados Unidos, do USGS. Tá? Ele é um modelo mais robusto, de previsão de tsunamis em determinadas áreas. Esse tsunami ele foi sentido nas Ilhas Havaianas, foi sentido em alguns segmentos da costa americana, mas em nenhum momento esse modelo, a previsão do modelo não falhou em direção à costa da América do Sul. Bom, então, com isso, nós vamos ter aqui como é que funciona, qual é a funcionalidade desse modelo do ponto de vista em termos conceituais, né? Aqui nós temos a margem continental. Nessa margem continental, nós vamos ter aqui um talude continental, uma incisão erosiva. Tá? Temos aqui uma incisão. Tá? Esse material, você tem a incisão, que se chama de scarf. Esse material, ele acontece um movimento sísmico ou fluxos gravitacionais de massa. A tendência desse material é ser deslocado para o fundo oceânico. A partir desse deslocamento dessa massa para o fundo oceânico, você vai mudar a configuração morfológica e batimétrica do fundo oceânico. Então, a partir desse momento, você vai gerar uma tensão sobre esse fundo. E essa tensão ela vai repercutir na massa d'água. Quando ela repercute na massa d'água, aí você tem a geração da tsunami. Bem, aqui nós temos alguns modelos, né, para mostrar mais ou menos como é que funciona. Eu estou tratando de bacia do Atlântico, levando em consideração que as atividades sísmicas naquela região das Canárias são atividades moderadas e que, por essas atividades serem moderadas, ela não é capaz de gerar uma onda de tsunami de grandes proporções, para atingir os mares do hemisfério sul, ou seja, a costa das Américas. Nós estamos falando da possibilidade de movimentos de massa submarino decorrente dos fluxos de lava e dos fluxos gravitacionais das Ilhas Canárias em direção ao Atlântico. Então, esses são modelos traçados, foram propostos pelo Lastas e colaboradores em 2004, e nós mostramos esses modelos
da seguinte forma: você tem uma cicatriz de deslizamento, um movimento de massa, um fluxo gravitacional, numa velocidade t, que ele vai percorrer uma determinada distância. Em seguida, em 8 minutos, essa massa proveniente dessas cicatrizes de deslizamento ou de fluxos de lava, ele vai estar numa outra posição. Então, ela vai cavalgando em direção ao Oceano Profundo, e a partir desse cavalgamento em direção ao Oceano Profundo, ela vai gerando, vai acumulando energia para você dissipar essa energia através de uma energia cinética e potencial, que no caso seria uma onda de tsunami. Então, teríamos aqui o fluxo gravitacional de massa nessa direção. Depois, nós teríamos em 52 minutos a trajetória, o deslocamento dessa massa, ou seja, a topografia oceânica está totalmente modificada, ela está sendo alterada, e em função dessa alteração da batimetria oceânica, você vai acumulando energia e massa e, consequentemente, transformando isso em uma onda. Seguido, nós vamos ter isso aqui, e a partir desse ponto, 73 minutos de deslocamento dessa massa, nós temos a geração das ondas. A 73, né, com velocidade, uma velocidade, ela vai se tornar, ela começa muito grande, depois ela vai perdendo a velocidade à medida que ela vai se deslocando. E aqui nós temos essa ilustração que facilita muito esse entendimento, né? Primeiramente, nós temos aqui em A o deslocamento da massa, em B a massa percorreu a massa em ponto de repouso, aqui depois nós temos um deslocamento da massa, depois em C nós já temos o deslocamento em direção ao fundo oceânico, e em D, aqui nós já temos, olha, a formação da onda de tsunami, que essas ondas de tsunami, elas são muito diferentes, por exemplo, das ondas gravitacionais. Essas que vocês estão nessa praia maravilhosa de Fortaleza, ou do Nordeste, aqui do Rio, e você vê essas ondas, elas arrebentando e quebrando na arrebentação. Ali são ondas de vento, ondas gravitacionais, que são muito diferentes dessas ondas de tsunamis, que é uma onda geológica. Ela tem um comportamento completamente diferente de uma onda de tempestade, de uma onda de swell, de uma onda associada a da passagem de um ciclone extratropical. Essas ondas, elas estão associadas à dinâmica externa da Terra, né? Externa. E essas ondas de tsunamis, elas estão ligadas à dinâmica interna da Terra. São diferentes, portanto, muito diferente, o raciocínio é completamente diferente. Bom, então, o potencial e as características da tsunami, você vai ter um grande volume remobilizado, como eu mostrei nos slides anteriores. Você vai ter uma aceleração inicial e uma velocidade máxima em direção ao Oceano Profundo. E temos também a longitude do deslizamento, que essa longitude do deslizamento é em função de lambda. O lambda seria o comprimento de onda e o HS seria a altura da onda significativa. Lembrando que parte da energia potencial liberada pelos deslizamentos ele se converte em energia da onda. Então, sendo assim, a máxima aceleração do tsunami geralmente se correlaciona com o produto do volume do deslizamento, ou seja, quanto maior for o produto do volume do deslizamento, tá? Maior é a tsunami dividido pela velocidade da onda ao quadrado. Então, isso aí são princípios da mecânica das ondas, que quem trabalha com física, com mecânica das ondas, vai saber isso muito bem. Tá? Bom, o que chama atenção nesse caso seria essas equações, né, várias publicações científicas que sugerem a possibilidade
de ondas de tsunami atingirem a costa do Brasil, a costa do Nordeste, toda a costa do norte brasileiro. Na realidade, é isso. Tá? São vários artigos que tratam dessa questão. Até mesmo o Serviço Geológico americano ele dá importância a essas informações. Tá? Ou seja, porque, vejam bem, uma das coisas que deixa o profissional mais confortável em relação a essa análise é que o único tsunami que ocorreu na bacia do Atlântico, o último, foi em 1775, associado ao terremoto de Lisboa, e que teve grandes impactos, ondas de tsunamis amplamente documentadas na costa do Marrocos, na costa da Espanha, na costa de Portugal e nas Ilhas Britânicas. Tá? Mas pouco conhecido e pouco estudado na costa do Nordeste do Brasil. Ou seja, nós ainda não temos nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de pesquisa que leva à informação concreta, geológica, de depósitos de tsunamis no litoral, por exemplo, na costa do Ceará, que é uma costa holocênica, caracterizada por planícies costeiras e os sistemas de dunas. Nós não temos esses registros. O que se tem de registros é um registro histórico. Né? Esse registro histórico ele foi documentado num trabalho de um colega nosso da UERJ, do professor Dourado, que ele fez um levantamento histórico e, a partir desse levantamento histórico, ele sugeriu a possibilidade da ocorrência de uma tsunami no litoral de Pernambuco e no litoral da Paraíba, e não no litoral do Nordeste brasileiro. Ou seja, a costa do Nordeste brasileiro está totalmente voltada para o Atlântico Norte. A costa do Atlântico do Nordeste brasileiro, as ondas que são geradas, ondas gravitacionais geradas na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, elas atingem e causam espetáculos fabulosos nas praias de Fortaleza, principalmente ali na praia dos Diários, que os cearenses chamam de as grandes ressacas, que tem um tempo aí, são 3, 4 ressacas por ano. Então, aquelas ondas ali não são nada a ver com a maré, são ondas gravitacionais. Mas nós não temos registros de depósitos de tsunamis em Fortaleza. Bem, então, aqui nós temos essa simulação do Ardrey and Day, de 2001, que ele coloca claramente, né, a possibilidade da ocorrência de ondas de tsunamis atingirem em cheio a costa do Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste brasileiro. A situação aqui nós temos, por exemplo, as Ilhas Canárias, La Palma, como por exemplo, 2 minutos após uma atividade sísmica ou um grande movimento de massa. Em B, nós vamos ter essa característica circular, né? Ou seja, bem diferente das ondas gravitacionais, que elas obedecem à direção do vento, né? No caso, as ondas de tsunami, elas não seguem essa questão padrão de incidência de fluxos gravitacionais. Depois, no caso, 30 minutos, ela já atinge as outras ilhas canárias, tipo Tenerife, como por exemplo. Em 15 minutos, ela também começa a viajar em direção à Ilha da Madeira. No caso, 30 minutos, eu falei, desculpa, ali 10 minutos, agora 30 minutos e agora, atingindo a Madeira. Tá? Depois, em 1 hora, atinge a costa do Saara Ocidental e a costa do Marrocos. Em seguida, começa a viajar pelo oceano, atingindo o arquipélago, por exemplo, nosso arquipélago de São Pedro e São Paulo. Tá? E depois de 6 horas, o modelo sugere atingir a costa do Nordeste, as cidades de Natal, Fortaleza, Parnaíba, a cidade de São Luís do Maranhão, Amapá e Belém do Pará.
o modelinho, né? Dando um zoom nesse modelo, ou quais seriam as áreas mais atingidas. Eu pegaria toda a costa do Nordeste em cheio e depois se dissiparia, atingiria muito pouco a costa da Venezuela e da Colômbia, muito menos, tá? Passando aqui pela uma parte do Caribe, uma pequena parte das ilhas caribenhas, e atingindo aqui o litoral já do Canadá, a costa do Quebec, né? mais ou menos aqui no Canadá. Então, esse seria o comportamento de 6 horas. Isso nessas simulações feitas em 2001. Tá? Aqui nós temos esse zoom, né, destacando aqui essas áreas desse trabalho de 2001, que serviu para despertar essas questões, para discutir, para a comunidade discutir. Eu acho muito importante esse tipo de informação. Tá? E vamos agora partir do princípio que essas atividades, essas atividades sismogênicas, elas atingissem mais ou menos a costa do Nordeste brasileiro. Então, depende também de duas coisas. Uma é que claramente, a costa do Nordeste brasileiro, ela é marcada por uma costa relativamente diversificada, mas uma costa holocênica, muito recente. Aqui no litoral do Pará, nós temos um litoral de rias, que são aqueles vales afogados. Elas iam atingir esse litoral em cheio, favorecendo a propagação de ondas em direção aos rios, aos estuários e rios da região, com impactos devastadores sobre as áreas urbanas e também sobre áreas agrícolas, contaminação de aquíferos, repetindo o cenário também na Baía de São Marcos, em São Luís. Infelizmente, nós não pegamos qual seria o cenário no litoral de Fortaleza, mas nós pegamos aqui o delta do Parnaíba, né? Essa é a região do delta do Parnaíba, com a projeção de uma onda. Vamos aí, depois a gente coloca os valores dessas ondas para a gente perceber. Existe diferença, a costa vai responder de forma diferenciada tudo isso. E depois o litoral do Ceará varrendo toda a região do Vale do Acaraú, aqui no norte, pegando a Jericoacoara, tanto que saiu uma matéria na super interessante de 2005, já prevendo a chegada de uma onda gigante no Ceará e destruindo completamente a vila de Jericoacoara, obviamente, mas destruindo todos os campos de dunas de Jericoacoara. E isso, na realidade, as dunas elas funcionam mais ou menos como se fosse um tampão. Tá? Ou seja, essas ondas elas se projetam muito mais em planícies, em áreas relativamente planas, em ambientes lagunares, em ambientes pantanosos. Mas as dunas e as falésias, por exemplo, da formação Barreiras no Ceará, ela atenua um pouco o problema. Ela atenua. Não, será uma tragédia? Sim, mas é um pouco atenuado esse processo em função dessas questões mais... o processo resposta está muito em função das condições litológicas de cada região. Aqui no Rio de Janeiro, né, supondo que essas atividades têm essas projeções para o Rio de Janeiro, mas essas projeções elas estão muito mais ligadas, os nossos alunos que estão me ouvindo eles sabem disso, que são muito mais ligados à passagem, por exemplo, de ciclones extratropicais. Nós trabalhamos muito com a passagem de ciclones extratropicais no Rio, com registro desses ciclones, lembrando que o litoral do Rio é uma costa muito recortada, né? Aqui dessa região aqui, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que essa região, a partir da Baía de Sepetiba, é uma costa rochosa, sem maiores problemas, sem maiores impactos, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro nós teremos impactos significativos, com vários alagamentos, principalmente nessas regiões do recôncavo da Baía de Guanabara. A configuração geomorfológica do terreno mudaria completamente, de uma configuração geomorfológica muito retilinizada, passaria a ser um litoral excessivamente recortado. Então, esse é o cenário para o Rio de Janeiro, no caso de maiores concentrações, por exemplo, de ciclones extratropicais.
Bom, como eu falei, a costa brasileira, a essas atividades ligadas a atividades sísmicas e a passagem de ciclones, elas vão responder de forma diferenciada em função dessas questões ligadas à litologia. Bom, o caso de Fortaleza, né? Eu queria, como eu sei que tem várias pessoas, esse evento a gente dedica muito à comunidade, ao cearense, à comunidade científica do Ceará e à população do Ceará. Eu quero saudar esse tipo de evento, que ele é muito importante. Eu estava conversando com a professora Luciene ontem e ela me falou exatamente essa expectativa, né, para essa discussão. A costa de Fortaleza, ela eventualmente, ela tem problemas, as famosas ressacas, que nada mais é do que são ondas, não são ondas de vagas, são ondas swell, né? São ondas longínquas, gravitacionais, são ondas que são geradas na costa da Inglaterra, do sul da Inglaterra. Então, ela percorre milhares de quilômetros e ela encontra as batimétricas mais rasas em Fortaleza e causando esses problemas relacionados a alagamentos. É claro que Fortaleza agora passou por um projeto extremamente importante, um projeto de engordamento artificial de praia, bem similar ao projeto aqui do Rio de Janeiro, da praia do engordamento artificial de Copacabana. Então, esse projeto... 5 minutos. Pois não? 5 minutos. Ok, perfeito. Então, nós temos esses problemas de Fortaleza, obrigado. Problemas de alagamentos em Fortaleza. Problemas de ondas gravitacionais. Aqui, uma simulação de um antitsunami para o Recife, que destruiria completamente a cidade do Recife, que é uma das cidades mais baixas do Brasil. Salvador, Rio de Janeiro. Chamar a atenção desses deslizamentos na costa da Europa e da América do Norte, ou seja, que estão amplamente conhecidos, mas na costa brasileira são muito poucos conhecidos, estudados. Esses depósitos de tsunamis, eles precisam ser mapeados no litoral do Ceará, para a gente poder saber se teve algum evento anterior, para poder fazer modelos prognósticos mais consistentes para a região. Os modelos, a chegada de ondas de tsunami, o incremento da onda, né, ou seja, o input da onda de tsunami, ela varre as planícies costeiras. Esse material geralmente é depositado em áreas lagunares ou lagunas costeiras, próximas da costa. Aqui é uma experiência que nós tivemos. Acessem o nosso canal, que nós falamos mais ou menos sobre as atividades vulcânicas da Islândia. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora. É bem atual isso. Há um programa no canal YouTube, João Castro, do programa Jô Soares. E as conclusões, né? Bem, primeiramente, para criar uma onda com comprimento, para chegar a longa distância, é necessário uma grande deformação do terreno, ou seja, um grande abalo sísmico. Ou seja, no caso das Ilhas Canárias, no caso de La Palma, não se registra grandes abalos sísmicos. A atividade sísmica ela é moderada. Então, para esse evento, não existe possibilidade nenhuma de se ter uma onda de tsunami decorrente desse evento atual, que já tem mais de um mês, o evento do Cumbre Vieja. Tá? No caso de um grande sismo, se tivesse o caso de um sismo como foi o de Banda Aceh, ou como se fosse o caso de Sendai, do Japão, as ondas, enquanto viajam pelo mar, elas perdem velocidade, mas elas ficam menores em alto mar, em comprimento. Já a altura dessa onda, ela cresce à medida que elas se aproximam da linha de costa. Tá? Então, a tsunami nada mais é do que uma onda de porto, né? Chamada onda de porto, é um termo japonês que é chamado uma onda de porto. As atividades vulcânicas e sísmicas, elas são processos cíclicos, elas sempre estão ocorrendo na Terra, na Terra. Então, não temos como prever uma atividade sísmica. Porém, existe um período de recorrência, que é muito variável de local para local.
os dados geológicos a respeito do vulcão Cucumbé de Vierra, de La Palma, ele aponta para deslizamentos recentes, em um contexto muito gradual, envolvendo pelo menos 6 eventos nos últimos 500 anos. Portanto, eles não podem gerar, nesse evento, ondas de tsunamis, a menos que aumentem em termos de magnitude. A magnitude do sismo associado à atividade vulcânica somada ao movimento de massa provocado pela atividade vulcânica. As ciências geológicas, ela oferece os melhores mecanismos para nós nos defendermos desses processos decorrentes da dinâmica interna e externa da Terra. Então, portanto, é muito importante esse tipo de evento você sempre ter, da melhor maneira possível, procurar um geólogo para que ele possa passar com mais segurança essas questões que eu coloquei nessa minha apresentação. Obrigado. Então, portanto, meu muito obrigado, e foi um grande prazer, e obrigado a todos pela atenção dispensada.